There is a message from the Lord for the house of God. Há uma palavra de Deus para o povo de Deus. Amen. Hallelujah. I love to preach. Eu amo pregar. Eu também. Amen. I love to preach. Amém. Eu amo pregar. The word of God is my life. A palavra de Deus é a minha vida. And without the word of God in my life, I wouldn't be who I am today. Sem a palavra de Deus na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Amen. Amém. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Let's turn our Bibles to 2 Kings, chapter number 5. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo número 5. And what I have marked, that's what we're going to read. Ok. Not what we discussed it. Ok. Okay? We're going to read verse 1. Then we're going to skip down to verse 6 and 7. And then 11. Well, no. Don't read that in English, or I need to read in Portuguese only? No, just read it in Portuguese. Ok, so the Read one that... one. Okay. Yeah. Okay, I will do it here. One first, ok. Nós vamos ler os versículos 1, versículos 6, versículo 7, versículos 11 e versículo 14. Amém? Ok? 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Leremos alguns versículos passados, então à medida que formos lendo, eu vou citando para vocês. Começaremos pelo versículo de número 1. O versículo 1 diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Agora o versículo de número 6 e versículo 7. Versículo de número 6 diz assim: A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Versículo de número 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo de número 14, esse é o último versículo que leremos, ele diz: Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Hallelujah. Tonight we're going to talk about the details make the difference. O tema da nossa mensagem essa noite é: os detalhes fazem a diferença. Amen? So look at your neighbor Fale com seu vizinho and tell your neighbor e diga ao seu vizinho de banco: the details os detalhes makes the difference. fazem a diferença. Amen? The details. Os detalhes. Look at the other side. Look at the other side. Agora fale para o Tell seu your vizinho do outro neighbor. lado do banco. Diga para o The seu colega de details banco, seu irmão do banco. Os make the detalhes fazem a diferença. Amen. Hallelujah. Amém. Father God, in the name of Jesus, Oh, hallelujah. we give you glory, honor, and praise, Lord God. Hallelujah. I thank you right now, Lord God, Glória a because you are Deus. already in this place. Amém. For your word says, Lord God, where there's 2 or more gathered in your name, Yes, that Lord. you are there in the midst, Lord. Yes, Lord. So I thank you right now, Lord God, hallelujah, Amen. because you are here. And Yes. you make preaching easy, Lord Amen. God. So we rebuke every spirit, Yes, every Lord. tired spirit, every worn out Yes, Lord. spirit, anything that's not like God, Oh, we em nome de rebuke it Jesus. and send it to run. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. We thank you right now for Aleluia. it. Your presence is always welcome. Thank you, Lord. Amém. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. I will not translate everything. Go ahead and try to read No, that's okay. You can go ahead. Amen. They got it. They got it. Yeah. Many of them, I hear that Eu many disse of para ele que you, vocês entenderam a oração que ele fez. amen, I hear that many of you in here speak English. Ele sabe que muitas pessoas A aqui entre little, nós anyway. falam em inglês, um pouco mais, um pouco menos, mas muitos de nós falamos inglês. But tonight we're going to talk about this details, because the details, God is a detailed God. Essa noite nós vamos falar sobre um Deus que é um Deus de detalhes. Everything that God says, it has to be in order. Tudo que Deus diz, tudo que Deus ordena, deve ser feito em ordem. Anything God speaks to you, it has to be done correctly. Tudo que Deus diz para você deve ser feito corretamente, conforme Deus te orienta a fazer. Because God is a detailed God. Porque Deus é um Deus de detalhes. God
God is not disorganized like many human beings. Deus não é um Deus desorganizado como muitos seres humanos. Amen. Amém? Everything he says and everything he does since the creation of the world, he did it in order. He created the land, he created the fish and everything else in order. Tudo que Deus diz, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, Ele faz em ordem. Ele criou a terra, Ele criou a água, Ele criou os peixes, fez tudo em ordem. Amen. So we have to, if we are people of habit, if we are formed in Jesus, God's image, then we need to be people that are doing the same thing as God is doing. Como pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, nós devemos fazer as coisas em ordem, como Deus também faz. Amen. When God told Moses, he said, I want you to build a tabernacle. Quando Deus disse a Moisés, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. The tabernacle had to be built precisely as God specified. O tabernáculo deveria ser construído precisamente como Deus especificou. From the curtains that was for the inner court and outer court. Come again, please. Curtains. Ok, The curtains. as cortinas, ok? Amen. There was for the court and everything. Everything had to be built just like God said. Desde as cortinas, todas as coisas deveriam ser feitas exatamente como Deus disse que se fizesse. The mercy seat. Sorry? The mercy seat. Mercy seat. Mercy seat. Mercy seat. Ok. I got it now. Let me try it again. So, o lugar onde as pessoas iriam ajoelhar para pedir perdão, como se fosse para nós hoje o banco. It's not the altar, right? Or is the altar? The altar. It's Ok, the o same, they call it the altar. mercy O altar. Ok, got it now. Ok. O altar deveria ser feito como Deus prescreveu. Amen. So everything that God orders has to be done precisely. Tudo que Deus ordena deve ser feito precisamente como Ele ordenou. I recalled when God spoke to me. Quando Deus me chamou, I don't know if you watched the video of my testimony. I did it. Okay. You did? Ok, ele perguntou se eu vi o testemunho dele na internet. Sim, eu vi o testemunho dele, até para ouvi-lo antes e tentar afinar meus ouvidos com a pronúncia dele. I was a homeless drug dealer. Eu era um morador de rua e era um vendedor de drogas. Alcohol, drugs, and everything else. I used to sell it. Be one of the greatest drug dealers in the United States. Eu fui um dos maiores vendedores de drogas e de álcool nos Estados Unidos. But one thing about God is if you have a call on your life, God protects you in every area. Quando você tem uma chamada na sua vida, Deus protege você em todos os momentos e em todas as áreas. Amen. So I recall, amen. I was going through my life history the other day. Eu estava fazendo uma revisão da história da minha vida outro dia. And God showed me how He protected me in every area of my life. E Deus me mostrou como Ele me protegeu em todas as áreas da minha vida. Because I was a runner. Because I was a runner. I ran from the gospel. Ele I era ran um from the fugitivo, ele word. estava fugindo de Deus, fugindo da palavra. Amen. But God, Mas Deus, He had a way of fixing everything where after doing all the drugs, selling all the drugs, everything I did in my life, mas Deus, ele tem os seus caminhos e ele tem como resolver ou consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado ao longo de toda a nossa vida. till I became homeless. E eu então, de um grande vendedor de drogas, me tornei um morador de ruas. On the streets in Buffalo, New York. E eu fui para as ruas em Buffalo, em Nova York. And I heard the voice of God E eu ouvi a voz de Deus speak to me. falando diretamente para mim. And He said, Chester, E ele me disse, Chester, you are a new creature. você é uma nova criatura. I said, okay, Lord, I know it's got to be you. Ele know it has to be you. ficou surpreso, mas disse, Deus, eu sei que essa voz é a voz do Senhor. And He told me to go to the hospital. E ele me disse para ir até um hospital de recuperação de drogados. I've been trying to get in this hospital for 3 years. Eu tinha tentado por 3 anos ir para aquele hospital, But God sent me there, mas Deus me enviou até aquele hospital naquele dia. and they told me that they didn't have a bed for me. E eles me disseram, olha, nós não temos uma cama para você aqui no hospital. I said, well, I got to stay because God told me to come here. E ele disse, eu vou permanecer aqui, porque Deus me disse para vir para cá. So they thought I was crazy.
Eles pensaram, ele está louco, né? They said, Drogado, oh, está you're on louco. drugs. You're not listening to God. God is not speaking into you. E eles disseram para mim, você está cheio de crack, está cheio de drogas, você não está ouvindo a voz de Deus, isso é a voz das drogas falando na sua cabeça. I said, I know God's voice, and He told me to come here. Ele disse, eu conheço a voz de Deus, e ele me mandou vir para cá. Amen. And so I stayed in the hospital. E eu permaneci no hospital. They waited and said, Mr. Evans, we don't have a bed. Por várias vezes me disseram, Sr. Evans, nós não temos uma cama para o senhor aqui. I said, okay. Ele disse, tudo bem, I waited, eu vou aguardar. and I waited. Eu vou aguardar. And after a while, they said, Mr. Evans, we have a bed, but it's in the psychiatric ward. E após algum tempo, eles me disseram, finalmente se cansaram da minha presença ali, me disseram, olha, nós temos aqui uma cama, mas é na ala psiquiátrica. I said, well, as long as it's a bed, praise God, I'll take it. Ele disse, olha, desde que essa é uma cama que Deus tenha preparado para mim, eu vou pegar essa cama mesmo. Because you think I'm crazy, Porque vocês pensam que eu sou maluco, and maybe I am a little batty. eu estou um pouco doidão, Amen. So give me the bed. me dê a cama. So I stayed in the hospital for 33 days. Eu permaneci naquele hospital por 33 dias. Every day, Todos os dias. reading the Bible, Eu li a Bíblia. studying the Eu Bible. estudava a Bíblia. I went to the section that God said that I was a new creature. Eu fui até a capítulo e versículo onde Deus diz que eu sou uma nova criatura. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 through 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20. And when he said that I was a new creature, E quando ele disse que eu sou uma nova criatura, old things are passed away, todas as coisas velhas se passaram and all things become e new. todas as coisas se tornaram novas. I said to myself, oh my God, Eu disse, oh meu Deus, I'm changed. eu estou completamente mudado. That night, when I read that, Aquela noite, quando eu fui até o I hospital, looked at my chest. eu olhei para o meu peito It looked like I had a heart transplant. e é como se eu tivesse ocorrido em mim uma transfusão de coração. I have a light spot that's straight down my chest. Eu tinha cicatriz aqui no meu peito, como se tivessem God aberto e said- feito uma cirurgia no meu coração. God said, E Deus disse, overnight, essa noite, ou I durante a put you a noite, new heart in. eu coloquei um novo coração em você. Now you'll never be the same again. Você nunca mais será o mesmo novamente. He said, now you keep my promise. Você mantém a minha promessa, He said, because you begged me that if you give off of these drugs, then you will serve me. Can I get please? He said, you begged me to come off of these drugs, and you said that you will serve me. Ok, você implorou para que eu tirasse das drogas e você prometeu que iria me servir. And since that day, E desde aquele dia, I have not turned around. eu não voltei atrás. There was people Houveram pessoas gambling, insistindo, saying that he's going to come back. ou apostando que eu iria voltar para as drogas. Some of those same people Muitas daquelas mesmas pessoas, I have led to Christ. eu tenho ganhado elas para Cristo. Amen. Drug dealers, drug addicts, I have led them to Christ. Viciados em drogas, vendedores de drogas, traficantes de drogas, eu tenho levado eles até Cristo. And God told me one day, E Deus me disse um dia, He said, I want you to go home to Memphis. eu quero que você volte para sua casa em Memphis. He said, if you go home to Memphis, I'll save your whole family. Você vá para Memphis e eu vou salvar toda a sua família. I never wanted to come back to Memphis. Eu não queria mais voltar para Memphis. I was running from Memphis. Eu estava fugindo de Memphis. But when God told me to go, Mas quando Deus me disse para I went voltar, back. eu voltei. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, nieces, nephews, sobrinhos e sobrinhas, all on drugs, todos estavam envolvidos com Alcohol. drogas. Álcool, prostitution, prostituição, lesbians, lesbianismo. gays. They was gay, lesbian. Ok, homossexualidade, ou Amen. vivendo como homossexuais. Well, let me make a long story short. E para resumir a história, They are all serving God today. hoje todos eles estão servindo a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Whole family Toda a família. serving God. Toda a família servindo a Cristo. Right in my church. Lá na minha igreja. The church that God had me to establish. Na igreja que Deus me levou a fundar ali em Memphis. Ambassadors for Christ Ministries International. O nome da igreja é Embaixadores para Cristo, ministros, embaixadores, desculpe, Ministério Internacional dos Embaixadores para Cristo. Amém. Thank you. Obrigado. Every one of them. Because the details God gave me, I used them to bring my family in.
Todos eles estão servindo a Cristo porque os detalhes que Deus me deu, eu usei esses detalhes para levá-los até a Cristo. It's all in the details. Está tudo nos detalhes. In the United States, Nos Estados Unidos, the Bible a Bíblia is simple. If you break it down é simples. Se você desobedece a Bíblia, into B-I-B-L-E, desculpe, se você dividir a palavra Bíblia em letras B-I-B-L-I-A, amen, is basic instructions before leaving earth. ok, em inglês seria instruções básicas para você viver na Terra. Esse seria um acronismo, ou seria o significado da palavra Bíblia. Se você pegasse letra por letra em inglês, você teria então, traduzindo esse significado. Instruções básicas para você viver na Terra. Amen. So it's our instruction manual. Esse é o nosso manual de instrução. Amen. This is human being instruction manual. Esse é o manual de sobrevivência dos seres humanos. This camera has a manual to it. Essa câmera tem um manual também. If you know everything that this camera can do, Se você sabe tudo que essa câmera pode fazer, the only way you can find out a única forma de você aprender isso is to read the instruction é manual lendo o manual de instruções. and to see if it will do and operate the way it's supposed to. Se você quer operar essa câmera ao máximo, If you read this instruction se manual, você lê esse manual de instrução, follow the instructions to the T, se você seguir as instruções desse livro, then you can have a happy life, então você pode ter uma vida feliz, a joyful life, uma vida muito alegre, a life of uma prosperity, vida de prosperidade, a life that's going to lead you uma vida que vai levá-lo into the right way. no caminho certo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Amém. But you have to follow it Mas você deve the way seguir God isso. planned it. Você precisa seguir essa palavra como Deus planejou. In our text today, No nosso texto hoje, Naaman, Naaman, the Bible says a Bíblia diz that he was a righteous man, and not only was he a righteous man, he was a general, so to speak. Amen? A Bíblia diz que ele era um homem justo e, além disso, ele era um general muito importante. He was a man full of valor. Ele era um homem de muito valor. He won many battles, Ele ganhou muitas batalhas para but he was o a seu reino. leper. Mas ele era um leproso. A leper. Um leproso. Many people Muitas pessoas, would see this leper ela com a lepra, sofrendo seriamente com and lepra, wouldn't go near him. não poderiam se aproximar dele. It's just like someone on drugs on the street right now. Isso é como as pessoas drogadas, viciadas no álcool que estão nas estradas, When you nas see ruas somebody hoje. dirty and nasty, Quando você vê alguém sujo e drogado, you go to the other side of the street. você a move para o outro lado da rua. I don't want to touch me. Eu não quero me encostar nessas pessoas. That's the way a leper was. Assim era com os leprosos, as pessoas não queriam se aproximar delas. But there was a mighty man of valor. Mas havia um homem de Deus He naquele led lugar. armies. Ele também... Sorry? He led armies. Who won that? Led armies. The general. Naaman? He led Ok. armies. Naaman havia liderado exércitos. But so in the capture of some Israelite people, Quando ele capturou algumas pessoas de Israel, they came across a young lady. ele levou consigo uma jovem muito nova. Ele levou para a casa dele. And the young lady became the steward for his wife. E aquela jovem, ela se tornou empregada da mulher de Naamã. And she told his wife, say, your husband can be healed if you go and talk to Elisha, the prophet. E aquela jovem disse para a mulher de Naamã, o seu marido pode ser curado se ele for e falar com o profeta. See, many people Muitas pessoas think you can buy pensam que eles podem comprar a gift from God. um presente ou um dom de Deus. Many people Muitas pessoas think that they can go to God's man and then pay for him. que eles podem vir até o homem de Deus e o homem de Deus irá orar por ele, Some gifts, dando para eles alguns dons. the Bible says, A Bíblia diz the gifts of God, que os dons de Deus, the gifts that God gives us are free. os dons que Deus nos dá são gratuitos. Amen. Aleluia, glória a Deus. They are free. Eles são gratuitos. People think you can
buy the gift. As pessoas pensam que elas podem comprar os dons. So he says, Ele diz, I'll get some money and I'm going to take it to the prophet. eu vou pegar bastante dinheiro aqui e vou levar isso para o profeta. And the prophet said, I don't want your money. E o profeta diz, eu não quero o seu dinheiro. He said, follow these instructions. Siga esta instrução. Go down to the Jordan Vá até o Rio Jordão and dip 7 e times. mergulhe 7 vezes. He got mad, E o general ficou muito bravo. all riled up. Ficou muito nervoso. I don't want to go to the Jordan. Eu não quero ir ao Jordão. The Jordan is nasty. O Jordão é como o Rio Tietê, é muito Stinky. sujo, é imundo. Everything. Tudo que não presta tem naquele rio. Could not go down to some other stream and dip in it. It's cleaner. Eu poderia ir num rio que fosse muito mais limpo do que esse. He was dirty. Aquele rio era... o rio na mão era impuro. He wasn't even in the position Ele não estava nem na posição to ask de fazer alguma pergunta for something better. ou de pedir por algo melhor. Amen. He wasn't in the position. Ele não estava na posição. Just like when I went to the hospital. Exatamente quando como eu fui para o hospital, I wasn't in the position eu não estava na posição to ask for anything better. de pedir nada melhor. Yes, they put me in the psychiatric ward. Eles me colocaram na ala psiquiátrica. And you know something? E você sabe de uma coisa? I am crazy. Eu sou maluco, eu sou louco. I am crazy. Eu sou doido mesmo. I'm crazy for Jesus. Eu sou louco por Jesus. Amém. Aleluia. I am crazy. I'm insane for Jesus. Eu sou louco, eu sou insano, eu Amém. sou maluco por Jesus. See, because I know what he can do. Eu sei o que ele pode fazer. I know what he will do. Eu sei o que ele vai fazer. Amen. Amém. See, Naaman, he should have obeyed from the start. ele deveria ter obedecido desde o início. Amen. He was a leper. Ele era um leproso Wanted to be clean. que precisava e queria ficar limpo. So he said, Ele disse, "Uau, I'll go down there. eu vou lá. Eu não Ok. quero, mas eu vou. Ok, eu vou." And mind you, Sai. he could have dipped 5 times. Ele poderia mergulhar 5 vezes He wouldn't have got clean. e ele não ficaria curado. He could have dipped 6 times. Ele poderia mergulhar 6 vezes He wouldn't have got e clean. ele não ficaria curado. He had to follow the instruction of the prophet that the prophet received from God. Ele deveria seguir a ordem que ele recebeu do profeta, exatamente como Deus prescreveu ao profeta. The prophet said, dip 7 times. O profeta disse, mergulhe 7 vezes. And I can imagine how he came up out of that water. E eu posso imaginar como é que ele saiu daquela água. It's just like when I was baptized. Exatamente como quando eu fui batizado. I came up fighting. Eu saí realmente Thanking God, pulando, hallelujah. agradecendo com muita alegria. Amen. But the Bible says Mas a Bíblia diz, his skin a sua pele was so smooth as a baby's skin. estava tão limpa e tão renovada como a pele de um bebê. Amen. From dipping 7 times, Depois Not que ele 6. mergulhou 7 vezes, não 6, not 3 times. não 3, He had to do it order. ele teve que seguir a ordem. God's word A palavra de Deus has an order to it. tem uma ordem a ser seguida. If we do it, Se nós fizermos isso, then we will achieve nós vamos alcançar the things that God has for us. as coisas que Deus tem para nós. Can I take you somewhere? Can I take you to a scripture? Let's go to Psalms 37. Ok, nós vamos agora ler no Salmo de número 37. If we listen Se nós, and if we do what God called us to do, se nós ouvirmos, se nós fizermos Follow o que the Deus instructions. diz para nós fazermos, seguirmos as instruções, amen. The Bible says in Psalms 37, a Bíblia diz no Salmo 37, it says, "Fret not thyself from evildoers, não se aborreça por causa dos homens maus neither be dismayed e não tenha inveja dos perversos. because of those, the envious of those who workers of iniquity." Ok, Okay, I just that's read verse everything. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. He said, "For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb." Pois como o capim, logo secarão. Everything that coming up against the saint of God, everything that comes up against the saint, a person of God, Todas as coisas que se levantam contra os filhos de Deus
These things we shouldn't even worry about. Nós não devemos sequer preocupar com elas. I never worry. Eu nunca me preocupei, Because if God can't fix it, porque Deus pode resolver isto. it can't be fixed. E isso pode, o que não pode ser resolvido, Deus pode resolver. Amen? Many times. Muitas vezes, Because I live by faith. porque eu vivo pela fé. Every time I try to come to Brazil, Todas as vezes que eu tentei vir para o Brasil, I never really have the money. eu, na verdade, todas as vezes que vim para o Brasil, I said, eu "Lord," nunca tinha todo o dinheiro necessário. I said, Lord, if you want me to go, Eu disse ao Senhor, Senhor, fix it. se o Senhor quer que eu vá, o Senhor vai prover. because I don't get a salary from my church. Porque eu não tenho um salário da minha igreja. I run 11 churches. Sorry? I run 11 churches. Okay, I'm the overseer, 11 I churches. understand that. Eu sou pastor de 11 igrejas And I don't ask for a salary. e eu não peço salário para as minhas I igrejas. said, I live by faith. Eu digo, eu vivo pela fé. My car paid for. O meu carro é pela fé. My home paid for. A minha a casa também, Because God did it. porque Deus God did cuida. it. Porque Deus fez isso. So every time Todas as vezes I get ready to come to Brazil, que eu venho para o Brasil, I said, Lord, eu digo, you Senhor, see the list. o Senhor está vendo a lista. All these people want me to come to their church. Todas as pessoas querem que eu vá até as suas igrejas. If you want me to go, Se o Senhor quer que eu vá, provide the money. por favor, proveja I said, ou because envie o in dinheiro. Brazil, Porque no Brasil, you know o Senhor sabe. that their money, Ok, nós sabemos is que not há like dinheiro, our money. ok, o nosso dinheiro não é como o dinheiro americano. Amen? Brazilian money is like 25 cents on a dollar. O nosso dinheiro vale 4 vezes menos do que o dinheiro americano. Ou seja, R$1 vale 25 centavos de dólar, ou $1 vale 4 reais. So I can't be going to preach for the money. Eu não posso vir aqui pregar pelo dinheiro. So God provide the money every time. Deus provê o dinheiro todas as vezes. Every time. Todas as vezes. At the last minute, I said, okay, Lord, No último minuto, it's on you. eu digo, Senhor, somente o In some Senhor. kind of way, God bring the money. De alguma forma, Deus provê o dinheiro. Amen. Look at verse 3. Veja o versículo 3 de Salmo 37. He said, trust in the Lord and do good. Confie no Senhor e faça o bem. So shalt thou dwell in the land, Assim você habitará na terra and verily shall you be fed. e desfrutará a segurança. God will supply your every need Deus vai suprir cada uma das suas if we'll necessidades. do as he said do. Se você fizer como Ele diz para você fazer. God will heal your body Deus vai curar o seu corpo. if you do as he said do. Se você fizer como Ele diz para você fazer. Example, Por exemplo, the doctor told me o 7 years ago, o médico me disse há 7 anos atrás, he said, Mr. Evans, Mr. Evans, you have hepatitis. o senhor tem hepatite. I said, no, Lord, no, I do not have hepatitis. E ele disse, não, eu não tenho hepatite. I said, you gotta be wrong. E o médico disse para ele, você I've está been errado. preaching the gospel for 34 years. Ok, e ele disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho hepatite, o médico deve estar errado, porque eu tenho pregado o evangelho por how many years? 34. Por 34 anos. So how can I have hepatitis? Como eu posso ter hepatite? I haven't stuck a needle in my arm. I haven't stuck a needle in my arm. Needle. I haven't stuck a needle in my arm. Ok, ok. Ele, como usuário de droga, ele tinha... tem veias? Ok. Veias marcadas? Sim. Ele não tem o quê? Gastou todas as veias por causa das drogas? Amen. I haven't had unprotected sex because I haven't done any crazy things. Ok, ele... you haven't done. None, Ok. yes. Ele agora, como pregador da palavra, ele não usava mais drogas, ele também não estava praticando aquelas coisas que ele praticava quando nas So I went drogas. to another doctor. Ele foi, então, para outro médico. The doctor said, Mr. Evans, you do have hepatitis. O outro médico disse para ele também, Mr. Evans, o senhor tem hepatite. I took their medicine, Eu peguei o remédio and God said on the way home, e no caminho para casa Deus me falou, he said, why did you take the medicine? por que você pegou esse remédio? I said, because you didn't say anything, Lord. E ele respondeu para o senhor, porque o senhor não me disse nada? So he said, what are you supposed to do when somebody tell you something like that? E Deus disse para ele, o que você deveria fazer quando alguém te diz algo como isso, que você tem hepatite? Say, you're supposed to trust in me. Você deveria confiar em mim. Trust in me. Você deveria confiar em mim. O que He Deus said, disse para remember your ele. grandfather.
Porque lembre-se do seu avô. I said, remember your grandfather. Lembre-se do seu avô. And so I remember the story about my grandfather. Então eu lembrei do meu avô. I took my grandfather to the doctor. He was 80 years old. Eu levei meu avô ao médico quando ele tinha 80 anos. And he said, Chester, give me my hat. E o avô dele disse para ele, Chester, me dá o meu chapéu. And he put his hat on his head, Colocou o chapéu na cabeça, took his hat off, tirou o seu chapéu, turned around, looked at the doctor. olhou para o médico. And the doctor said, because the doctor had told him he had cancer E o médico tinha dito para ele antes que ele tinha câncer. and sending him home to die. E disse para ele, vá para casa e morra. He took his hat off, O meu avô tirou o chapéu, took it and looked at the doctor. olhou para o doutor And the doctor said, my grandfather said, e meu avô disse para o médico, you said I'm going to die. você disse que eu vou morrer, He said, but I know a God mas eu conheço um Deus that's bigger than cancer. muito maior que você em relação ao câncer. Amen. My grandfather lived Meu avô viveu to be 107 years old. até 107 anos. Ele disse, eu conheço um Deus que é muito maior do que o câncer e viveu dos 80 até os 107 anos. Amen. Aleluia. Glória a Deus. And so I took the word of God Então eu peguei a palavra de Deus and everything that God said about healing, e tudo que Deus diz sobre cura. and I read it every day. Eu leio isso todos os I dias. meditated on it every day. Eu medito nisso todos os dias. Every time I opened the refrigerator, I saw the medicine. Every time I opened the refrigerator, I Todas saw as the vezes medicine. que eu abria a geladeira e via o remédio, I never took the medicine. eu nunca tomei o remédio. 6 months later, 6 meses depois, I went back for a checkup. eu voltei para fazer um check-up. The doctor said, O médico disse, it's a miracle, Mr. Evans. é um milagre, Sr. Evans. You don't have hepatitis anymore. Você não tem hepatite mais. You are the quick. This medicine helped you faster than anybody else. Esse remédio te ajudou e fez um efeito muito mais rápido em você do que em qualquer outra pessoa. I said, Doc, Eu disse, doutor, I never took your medicine. eu nunca tomei o remédio. I said, the only medicine I took O único remédio que eu tomei was the word of God. foi a palavra de Deus. applied Aleluia. it. Foi a palavra de Deus. I applied the word of God Eu apliquei a palavra de Deus in my life. na minha vida. And I continue to apply the word of E eu God continuo aplicando a palavra de Deus in my life. na minha vida. Amen. Amém? Because I followed the details. Porque eu sigo os detalhes. Look at the next verse. Verse 4. Ok, veja agora o Salmo 37, versículo 4. He said, delight thyself in the Lord, and he shall give you the desires of thine heart. Deleite-se no Who said Senhor hallelujah? e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Delight. Deleite. Delight yourself. Deleite-se Love no on the Senhor. Lord. Ame o Senhor. Amen. Love on him. I can't say it hard enough. Love on the Lord. Delight yourself Deleite-se in no him. Senhor. Amen. Amém. And when you delight yourself in the Lord, he said, I will give you the desires of your heart. Quando você descansa no Senhor, quando você deleita no Senhor, Ele diz, eu vou conceder os desejos do seu coração. The details. Os detalhes. The details. Os detalhes. The details. Os detalhes. But you got to trust the word. Mas você precisa acreditar The na palavra. details. Os detalhes. You have to trust it. Você deve crer na palavra. Look at the next verse. Veja o próximo versículo. He said, commit your ways. Ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Commit your way. The ways of man sometimes is so fickle. Os caminhos do homem muitas vezes são caminhos incertos. You end the day and out tomorrow. Você muitas vezes, hoje você quer seguir esse caminho, amanhã você quer sair dele. You believe the Lord as long as you can see everything happening. Você muitas vezes só acredita no Senhor desde que você veja tudo acontecendo. But as soon as trouble comes, Mas logo que vem os problemas ou as dificuldades, soon as trouble comes, logo que vem as dificuldades, you want to walk away from God. você deixa o Senhor, você God, sai da where presença are do Senhor. E você se pergunta, Deus, onde está o Where Senhor? are you? Onde está o Senhor? God said, where are you? E Deus responde para você com a mesma pergunta, onde está você? Amen. God said, where are you? Deus te pergunta, onde está você? Amen. He said, commit your ways unto me. Entregue o seu caminho ao Senhor. Trust also in me. Confie nele. And I will bring it to pass in your life. E Ele fará tudo isso acontecer na sua vida. The details. Os detalhes. The details. Os detalhes. Amen.
Do we believe the verse? Nós acreditamos na palavra? When it says, Quando ela diz, put on the whole armor of God. Put on the whole armor. Do we believe the verse? ok, coloque toda a armadura de Deus. When he said, put on the whole armor, Nós acreditamos na palavra de Deus quando ela Now diz, we put on the coloque, whole armor. vista-se de toda a armadura de we Deus, protected from everything. para que você esteja protegido de todas as coisas. But and all the armor it has only one offensive weapon. A nossa armadura, ela tem somente uma arma ofensiva, And that's the word of God. e essa é a palavra de Deus. Whew. That's the word of God. Essa é a palavra de Deus. Everything else protect you from all Todas sides. as demais coisas, todas as demais peças da armadura são para But we te have to put proteger. it on. Mas nós precisamos colocar a armadura de But Deus. we have to use the word Mas nós temos que usar a palavra de to Deus defend ourselves. para nos defendermos. We have to use the word. Nós temos que usar a palavra. Because it's just like in Hebrews chapter 4, verse 12. É como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. It said the word of God A palavra de Deus... is quick. The word of God is quick. Oh, you want to read? Yes, I read. I think it's much better. Ok. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler, eu prefiro do que... Hebrews chapter 4, verse 12 says, the word of God, I'll do it while you read, looking for Okay. it. The word of God is quick and it's powerful and it's sharper than any two-edged sword, able to cut asunder soul and spirit, joint and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hallelujah. So we use the word of God Nós devemos usar a palavra de Deus in every situation em in todas our as life. situações da nossa vida. Over cancer, because God said, I gave Jesus Contra o câncer, nós devemos usar a palavra, pois Deus diz, eu entreguei Jesus. a name Eu dei a Jesus um that's nome greater than any name. que está sobre todos os nomes. That at the name of E esse Jesus, é o nome de Jesus. every knee shall bow, Todo joelho deve se and dobrar. every tongue shall E toda a confess língua confessará that He is que Lord. Jesus Cristo é o Senhor. So He's Lord over cancer. Ele é Senhor sobre o câncer. He's Lord over high blood pressure. Ele é Senhor sobre a pressão He's alta. Lord over everything in your life. Ele é Senhor sobre todas as coisas na sua vida. Hallelujah. Every knee. Aleluia. Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. 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 The name of Jesus, O nome de the Jesus. Bible says, A Bíblia diz. is a strong tower. Ele é uma torre forte. The righteous run in Os justos vão correr para essa torre and are saved. e estarão salvos ali. The name O nome of Jesus, o nome de Jesus. hallelujah, Aleluia. is strong. É strong. É forte. Sorry. É forte. É uma torre forte. Amen. Amém. But we have to use the word, Mas nós temos que usar a palavra. the details. Nós temos que usar os detalhes. Naaman did not want to follow instructions. O Naamã não queria seguir as instruções. He did not want to follow Ele não instructions. queria seguir as instruções. The Bible says in James chapter 1, A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verse 22. versículo 22. Amen. Aqui, we did have it here. You got it? Yep, I got it. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: Amen. Go. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Be doers Sejam praticantes of the word. da palavra. Be doers Pratiquem of the word. a palavra. And not just hearers only. Não basta apenas ouvir, não seja apenas ouvintes. Not just hearers Não only. seja apenas ouvintes. Deceiving yourself. Não seja apenas ouvintes. We can't deceive God. Nós não podemos enganar a Deus. We deceive Nós ourselves enganamos a nós mesmos when we don't follow quando nós não seguimos the instructions. as instruções. When we don't follow Quando nós não seguimos the manual o manual that God has given us que Deus nos deu for life, para a vida, for liberty, para viver, For para a love. liberdade, para o amor, for joy, para a alegria, for peace, para a paz. for long suffering. Hey! Amém. Aleluia. Oh, glory. Aleluia. Aleluia. The Os details detalhes make the difference. fazem a diferença. You ready to follow the details Você tem que seguir os detalhes in your life? na sua vida. Study to show yourself approved. 2 Timothy chapter 10. Study to show yourself approved, a workman that need not be ashamed,
rightly dividing the word of truth. Esforce-se para se apresentar como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Amen. The instruction manual O manual de instruções is for us to use, é para nós usarmos, for us to live. para vivermos. Let's live it. Viva isso. Last Sunday, Domingo passado, I turned 64 years old. eu fiz 64 anos de idade. 64. 64. I still do the things Eu continuo fazendo as coisas that I did when I was 34 que eu fazia quando eu tinha 34. and better. E faço melhor hoje. Amen. Sometimes Algumas vezes, because I follow the manual. porque eu sigo o manual. I had a very bad thing happen to me, Pastor. Uma coisa muito ruim me aconteceu. When I was married to a woman for 9 years. Eu estive casado com uma mulher por 9 anos. 9 years. 9 anos. 9 years I'm struggling. 9 anos de sofrimento. 9 years I'm going through. 9 anos que eu enfrentei aquela Because I situação. was married to a woman Porque eu era casado com uma mulher that didn't like men. que não gostava de mim. She liked women. Desculpa, ela não gostava de homens, gostava de mulheres. And I refused to get a divorce. E eu me recusei a pedir o divórcio. I refused to ask her for a divorce. Eu me recusei também a dar o divórcio. Amen. But one day, Mas um dia, she got in the pulpit ela foi no púlpito da igreja, ready to preach. como se fosse pregar. And she opened the Bible E ela abriu a Bíblia, in front of all of the church em frente de toda a igreja, and closed it back up. e fechou a Bíblia. She said, I'm leaving the pastor. E ela disse, estou deixando o I'm pastor, leaving the church. estou deixando a igreja. Everybody in church started crying. Todas as pessoas na igreja começaram a chorar. I cried Eu chorei, because I didn't know. porque eu não sabia. I had tried all I could try. Eu tentei tudo que eu podia fazer. I had tried counseling, Eu tentei aconselhamento, everything, todas as coisas. prayer, Oração, fasting, jejum, everything. todas as coisas. I said, okay. Eu disse, ok. She left out the church. E ela deixou a igreja. I said, anyone here for the church, then you'll stay. If you're here for my wife, then I know that you're going to leave. Então eu disse, olha, aqueles que estão aqui por causa da igreja vão permanecer. Aqueles que estão aqui por causa da minha mulher, eu sei que esses também vão deixar a igreja. Half of the church got up and left. Metade da igreja deixou a igreja. Some of them still not going to church today. Alguns deles continuam sem ir à igreja hoje. My wife, my ex-wife, she has had over 40 operations on her brain. A minha ex-mulher já teve, depois disso, mais de 40 operações. Ou 40 cirurgias. But that same day, Mas naquele mesmo dia, when she left, quando ela deixou a igreja, God said, what are you going to do? Deus me disse, o que você vai fazer? I said, I'm going to preach. Eu disse, eu vou pregar. I got in the pulpit Eu fui para o púlpito, with tears, com lágrimas, and I preached. e eu preguei. I preached this sermon right here out of Psalm 37. Eu preguei esse sermão aqui do Salmo 37. I would not let these things fade me. Eu não vou deixar essas I coisas would not let anything turn me away from Jesus. Eu não vou deixar nada a fazer com que eu desista de Jesus. The Bible says in Romans, A Bíblia diz em Romanos, what shall separate me nada pode separar-me from the love of God, do amor de Deus. which is in Christ Jesus? Porque em Cristo Jesus, Not death, nem a morte, not life, nem a vida, not principalities, nem no principados, powers, nem o poder, nothing nada shall separate me pode from my separar-nos God. do nosso Deus. Nothing. Nada. For 12 years, Por 12 anos. Hallelujah. Aleluia. nothing Nada shall separate me from my God. me separou do meu Deus. I was celibate for 12 years. Eu sofri por Praying 12 to anos. God. Eu orei por 12 anos, God finally gave me a wife orando para que Deus me desse uma esposa. in January. Em janeiro. Amen. She's a Brazilian. Ok. E ela é uma brasileira? Amen. Thank God. I waited though. Só I waited and I prayed and I waited and I still kept going by the word of God.
Ele disse que aguardou e orou, e aguardou e orou, e ele continua fazendo conforme a orientação da palavra de Deus. Because it's in this word of God Porque na palavra de Deus, that I live a vida, and I move. é na palavra de Deus que ele vive, And I have all my que eu movo. This is my manual. Esse é o meu manual. Everybody that got a Bible in their hand, Todos vocês, por favor, peguem a sua Bíblia, raise your Bible up. levante a sua Bíblia, Raise it up. levante a sua Say, Bíblia. this is my Bible. Essa é a minha Bíblia. Diga, essa é a minha Bíblia. I can do what it says I can do. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. I am who it says I am. Eu sou o que ela diz que eu sou. I know if I use it right, Eu sei que se eu usá-la corretamente, then no weapon formed against me shall prosper. então nenhuma arma levantada contra mim ou preparada contra mim irá prosperar. Amen. Glória a Get a Deus. Lord a hand clap of praise in this house. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Hallelujah. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glory Glória a to Deus. God. Glória a Deus. Hallelujah. Glória a Deus. This follow the instruction manual. Siga o manual de instruções. This is your life. Essa é a sua vida. This is your life. Essa é a sua vida. Amen. Amém. Can I sing Amazing Grace? Posso cantar? Graça Can I- maravilhosa? I think Can you I sing Amazing Yes, you Grace? can. Can I sing Amazing Grace? Thank you. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a Se tiver a letra em wretch português, por favor. like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that brought my heart to fear, and grace my heart relieves. How precious is that God appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. Glory to God. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Hallelujah. Come on, sing it with me. Come on, scribe. Y'all can sing it with me. Se vocês puderem ficar de pé, você vai acompanhá-la aqui. Amazing grace, Aleluia. how sweet the sound Essa música fala that da saved graça maravilhosa a que wretch nos salvou. like me. Salvou pessoas tão miseráveis como nós. I once was Eu estava lost, perdido, but now mas agora eu fui I'm found. encontrado. Was era cego, blind, but Mas agora eu now vejo. I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Oh, glory, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you. Hallelujah.